A OMS declara o fim da emergência de saúde da pandemia da Covid-19, ou o fim da pandemia da Covid-19. Vamos acompanhar agora um trecho da fala do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, que fala com a tradução simultânea do Band News TV da Beatriz Ferretti. Considerado uma ameaça, eles trataram basicamente dos dados de mortes nos países e também da capacidade dos governos em todo o mundo de tentar controlar as mortes provocadas pelo coronavírus. E a partir desses dados, do número de mortes e também da capacidade dos países de controlar as mortes pela Covid, chegaram a essa conclusão de que, mais uma vez, o coronavírus não é considerado mais uma ameaça à saúde internacional. Esse anúncio ocorre depois de pouco mais de 3 anos, trilhões de dólares em perdas e milhões de mortos. É uma data, de fato, que vai entrar para a história recente da ciência e também do mundo, né? A gente sabe que a emergência tinha sido declarada no final de janeiro de 2020, a partir de uma reunião muito parecida como a que aconteceu ontem na OMS, quando pouco mais de 100 casos tinham sido registrados. E os casos que ainda nem tinham chegado, por exemplo, aqui ao Brasil, na região das Américas, né? Janeiro de 2020, o Brasil ainda não tinha, por exemplo, casos confirmados de Covid-19. Agora, quase 3 anos depois, temos essa confirmação, felizmente, de que a OMS declara, portanto, a pandemia de Covid-19 encerrada oficialmente. A fala exata, abre aspas, para Tedros Adhanom, diretor da OMS. É com grande alegria e esperança que declaro o fim global da emergência em saúde por causa da Covid-19. Ele faz um alerta de que a doença continua, que o mundo precisa aprender a lidar com casos da Covid-19. Ontem a gente até falava aqui ao longo da programação, o número de casos é absurdamente menor. No pico da pandemia, eram 50 mil mortes por dia no mundo. No último balanço mensal, foram cerca de 16 mil mortes. 50 mil num dia num pico, a gente fala em 16 mil mortes em um espaço de um mês, no mês passado. Mais de 12 bilhões de doses de vacinas aplicadas em todo o mundo para a gente chegar a esse momento, segundo a OMS, 1.221 dias depois, janeiro de 2020, o mesmo Tedros Adhanom declarou a emergência global por causa do coronavírus. Agora, o coronavírus deixa de ser uma pandemia. Cara, eu tô arrepiado, tô muito feliz. Chegou o momento, né? Claro, já era algo ensaiado, né? Os Estados Unidos já haviam reduzido o nível de emergência. O Brasil já não tratava mais oficialmente como pandemia. E ontem já tinha expectativa. A OMS já disse que faria esse anúncio oficial, né? Então, já estávamos aqui só aguardando o momento, né? Mas enfim, era isso que faltava, né? As palavras saindo da boca do Tedros Adhanom, que entre uma visita e outra, os risca-facas aqui do Brasil, cuidou de maneira muito competente desse assunto. E, bom, o ser humano venceu, né? O ser humano venceu. Então, hoje, dia 5 de maio, 5/5 de 2023, estamos vivendo um momento histórico. Vencemos. Claro, guarda levantada, essas coisas a gente não sabe, né? Como é que um vírus vai reagir quando combatido, mas nesse momento nós estamos vencendo. Uma grande batalha, muito importante batalha, foi vencida hoje. Que bom. Diga, Sandro. Até um ponto importante, né, que a gente vem trazendo. A população, pelo menos na maior parte do mundo, já havia de forma declarado que a pandemia tinha acabado, retomado a vida. Agora a gente tem essa declaração oficial. Dos números que eu falava, Megali, a gente tem no total, né, da pandemia, quase 765 milhões de pessoas foram contaminadas com a Covid-19 desde o início do primeiro caso. Um número extremamente triste também, são cerca de 6,9 milhões de mortes registradas ao longo de todo esse período. E aí, a redução que eu falei, entre 27 de março e 23 de abril desse ano, o mundo teve 2,8 milhões de novos casos e 16 mil mortes, repetindo, em quase um mês. E aí a gente tinha no auge da pandemia no mundo cerca de 50 mil mortes por dia. Vacina, é isso que a OMS sempre falou isso, vacina é o que possibilitou a gente chegar, como você disse hoje, à declaração da OMS do fim da pandemia da Covid-19.
and he's with us today. Professor Ussa, thank you so much for your leadership over the past 3 years.